Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. No Viver Mais deste sábado, vamos tomar um café com o especialista em medicina reprodutiva, Daniel Diógenes. Será que é possível ser pai, mãe em qualquer idade? Em 99% dos casos, nós temos soluções. Também no Viver Mais, o educador físico Luciano Oliveira, que vai falar sobre um método diferenciado de exercitar o corpo. Nós temos aulas de dança, nós temos aulas de alongamento, nós temos aulas de respiração, nós temos aulas de levantamento de peso, nós temos aulas de corrida, nós temos aulas de relaxamento. E também hoje no Viver Mais, uma entrevista muito especial com o escritor e jornalista Fabrício Carpinejar. Você percebe o que é essencial em sua vida e o quanto que você não deve, de modo nenhum, adiar os seus projetos. O Viver Mais está no ar. Vamos tomar esse café juntos? E a gente começa o Viver Mais recebendo aqui o Dr. Daniel Diógenes. Bem-vindo, um brinde à vida. Obrigado. Já que a gente vai falar de vida, né, Dr. Daniel? Bom, eu disse aqui na abertura do programa, eu fiz um questionamento. É possível ser pai ou mãe em qualquer idade? Como especialista nessa área, o que o senhor diria? É possível? Em teoria, sim. Quando você usa medicina, quando você usa tecnologia, tudo é possível ou será possível. Mas, logicamente, que a gente tem que ter um cuidado com a questão da idade, porque uma gestação tem seus riscos. Então, você tem que ter um certo zelo por isso. Então, os limites hoje seriam os limites de idade muito avançada pela busca por essa gravidez, pela busca por gestar, por qualquer maneira de se chegar a essa gravidez. Em termos de medicina reprodutiva, quais as inovações? Tanto para o homem como para a mulher? Congelar sêmen, doação de óvulos, o que existe de mais inovador hoje diante desse sonho de gerar um filho, doutor Daniel? Quando a gente fala que não existem limites, ou que o limite não se chegou a esse limite, porque hoje a gente pode usar uma doação de óvulo, uma mulher mais velha irá engravidar, como essa mulher de 70 anos ou 60 anos, a doação de sêmen para aquele homem que não tem condições, então, e você pode utilizar um banco de sêmen com um óvulo doado numa mulher de 60 anos e ela vai ser mãe. Então, tudo isso é uma mudança de paradigma que nós temos na medicina, é uma inovação que nós temos hoje nas nossas vidas. Nós temos hoje o transplante uterino, então mulheres que nasceram sem útero ou que perderam seu útero podem receber um útero de uma outra mulher, da sua mãe inclusive, e ser mães. Isso já aconteceu no mundo, então nós temos bebês nascidos no útero que gerou a própria mãe, a própria pessoa. O útero te gerou e depois gerou teu filho. O Brasil já tem também o transplante uterino. Então essas inovações são inovações que chocam um pouco no início. Causam um impacto. Causam um grande impacto, mas que nós temos que nos adaptar. Hoje nós temos os casais homoafetivos tendo toda a liberdade para conceber, utilizando o sêmen de doação. Se utiliza o óvulo de uma mulher, o útero da companheira, e as coisas vêm ali mudando muito de acordo com as nossas mudanças sociais. Mas a evolução é uma evolução rápida. A medicina reprodutiva tem 40 anos, então se a gente pensar que há 40 anos não era possível se ter uma gravidez por fertilização in vitro, não se sabia nem o que era isso. Nem o que era, o chamado bebê de proveta, né? Então, em 40 anos, nós temos toda essa variedade que pode ser utilizada, todos esses aspectos. Doutor Daniel Diógenes, quando a gente fala em medicina reprodutiva, se percebe muito limitações voltadas à mulher. Hoje existe o congelamento de sêmen. A mulher pode doar os óvulos até 35 anos? Até 36 anos incompletos, 35 anos e 11 meses. E o homem, existe limites para congelar esse sêmen? O homem tem uma longevidade fértil maior, porque o homem produz espermatozoides a cada 30, 40 dias. A mulher já nasce com um número limitado de óvulos. Por isso que a idade é tão importante para a mulher. Ela só perde os seus óvulos desde o dia que nasce. Na verdade, desde a vida intrauterina. A limitação para o homem seria uma idade de 50 anos. Até 50? Seria o razoável que doações após os 50 anos do homem não fossem realizadas. O porquê? Porque apesar de continuar produzindo espermatozoides, a qualidade cai, a quantidade cai e o risco de doenças genéticas, de malformações para os filhos,
são maiores. Então a recomendação seria 35 anos, até 35 anos para as mulheres e, digamos, até 40 anos para os homens, porque seria uma idade muito boa em termos férteis. E o congelamento, ele é, teoricamente, ad eterno. O que é ad eterno? Você não tem um tempo para utilizar esse material. Em teoria, ele esse dura, material, digamos, a vida inteira 20 lá? anos, 30 anos. Então você tem um período muito longo em que esses gametas, essas células, que são as células que vão dar origem à vida, podem continuar congeladas sem perda de qualidade. Certo. Essa é a importância maior, por exemplo, no caso das mulheres, que chegam aos 40 anos, adiam aquela gravidez e aos 40 anos a qualidade do óvulo já é muito baixa. Mas se ela congelou óvulos aos 30, aos 35, ela vai ter a chance de engravidar de 30 a 35 anos, porque está congelado o material genético, não a chance de 40 Mesmo anos. que ela tenha 50. Mesmo que ela tenha 50. Mesmo que ela tenha 50. Então hoje essa é a grande saída para se postergar uma gravidez. Certo. Bom, doutor Daniel, aqui no Ceará, como é que está a questão da medicina reprodutiva? Existe banco de sêmen? Existe essa possibilidade ou ainda a gente tem que sair do Ceará para buscar essas alternativas? Fortaleza, o Ceará, assim como as grandes cidades e capitais do país, tem sempre clínicas e centros de medicina reprodutiva. A maior parte do Brasil, isso está estruturado em clínicas privadas. Existem algumas ilhas e alguns setores públicos. No Nordeste nós temos em Recife, nós temos no eixo Rio-São Paulo, sobretudo. Então não é preciso sair do Ceará. A tecnologia e hoje com a globalização você tem os aparelhos, você tem o conhecimento nas grandes cidades e até em cidades menores, principalmente em centros mais desenvolvidos como o Sul e Sudeste. Certo. Então o banco de sêmen, ele é possível, mas hoje nós temos banco de sêmen só no eixo Rio-São Paulo, ou bancos internacionais. Então você compra esse sêmen de fora. Banco de óvulos, nós não temos regulamentação no Brasil. Então, hoje não é possível montar um banco de óvulos no Brasil. Muito em breve será. Então, esse óvulo vem da própria doação das pacientes que estão no centro de medicina reprodutiva, de forma sempre anônima, é bom frisar isso, e sem fins lucrativos. Você não pode ganhar dinheiro porque doa sêmen ou ganhar dinheiro porque doa óvulo no Brasil. Não pode. Certo. Em outros países isso é permitido, mas no Brasil não. Mas em breve nós teremos bancos de sêmen e bancos de óvulos disseminados em todas as grandes cidades desse país. Tá. Doutor Daniel, isso é animador para quem quer ter um filho, né, realizar esse sonho, mas por outro lado tem um peso muito grande nessa evolução toda que é a questão financeira. Esse ainda é um processo caro. Isso. Existe possibilidade dessa fertilização, de todo esse processo para realizar esse sonho na rede pública? Na rede pública em alguns locais, como eu falei, mas a demanda é muito grande e os locais são em pequeno número. Então, a fila de espera pelo Sistema Único de Saúde são maiores. Então, para a gente concluir aqui com o Dr. Daniel Diógenes, a pergunta, mais uma vez para reforçar, é possível realizar esse sonho em qualquer momento da vida? Eu diria que em 99% dos casos nós temos soluções, existem soluções. Soluções podem não ser tão adequadas para determinados casais, mas com a doação de óvulos, a doação de sêmen, o congelamento precoce de óvulos e espermatozoides, o transplante uterino, nós solucionamos a imensa maioria dos casos. É preciso ter um bom senso, a ética e trabalhar de uma forma organizada para que a gente evite problemas futuros para essa nova geração. Doutor Daniel, muito obrigada pela entrevista. E no próximo bloco a gente fala sobre o movimento integrado para exercitar o corpo. Não perca, o Viver Mais volta já. Combinado? Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. Viver Mais está de volta e agora recebendo Luciano Oliveira. Um brinde à vida, claro. Luciano. Já que a gente vai falar de saúde, de vida, tem que brindar, né? Com certeza. O Luciano, que é educador físico e acupunturista. E eu disse aqui no comecinho do programa que a gente ia falar de um sistema ou método para exercitar o corpo sem preguiça.
gostando. E você desenvolveu um sistema onde é possível pessoas de qualquer idade, Luciano, descobrir esse gosto pelo exercício. Como é isso? Bem, a gente já trabalha há um certo tempo, né, mais de 20 anos dentro da área, e uma das premissas que eu acho que fez o sistema se desenvolver foi exatamente a procura de locais, ou então pessoas que não se sentiam confortável em locais mais, vamos dizer, convencionais de academia, onde existia uma impessoalidade, um certo barulho. Isso há um tempo considerável atrás. E isso nos impulsionou a montar uma estrutura um pouco mais pessoal, né? Então, quando eu parti para a estruturação do sistema, né, a gente chamava inclusive de café com treino, né, onde eu recebia algumas pessoas em uma sala, que era o meu estúdio, que era a minha casa, né, e isso foi tomando forma. Então uma pessoa chegava, sentava à mesa enquanto a outra estava treinando e começava a conversar, e isso tomou um lado muito mais fraternal, muito mais agradável, e daí a gente veio desenvolvendo o sistema. Então é o diferencial de uma academia, de tudo que a gente está vendo aí. Então nós formamos, na verdade, um sistema que compõe diversos métodos e técnicas. Então todas as possibilidades que nós conseguimos colocar dentro das aulas, nós colocamos. Como? Nós temos aulas de dança, nós temos aulas de alongamento, nós temos aulas de respiração, nós temos aulas de levantamento de peso, nós temos aulas de corrida, nós temos aulas de relaxamento. Então tudo isso é colocado dentro de uma forma para que você experimente durante o seu treino, durante a semana, momentos diferentes, né, e que seja agradável para você fazer. Você faz isso tudo ao mesmo tempo? Ou em dias na verdade diferenciado, existe uma sequência de aula onde você vai fazer. Então, se você imaginar uma aula de yoga onde é só yoga, né, a gente faz um pouquinho, às vezes, da yoga, um pouquinho da respiração, um pouquinho do treinamento. Então, é uma forma de linkar esses métodos, esses sistemas, esses caminhos. Mistura tudo, mas de uma forma organizada, porque Claro. tem gente que não aguenta ficar 1 hora meditando, fazendo Exatamente. yoga. Né? Há um dinamismo com várias modalidades, é assim? Pode se chamar de modalidades. Eu prefiro mais de atividades. Não, de atividade. Você que é o especialista, ele é o educador físico, eu estou tentando Quando a gente fala aqui. em modalidades, a gente já cria uma estrutura muito delimitada, né? Um modo. Entendeu? Então, atividade seria mais abrangente. Então, é possível fazer musculação, relaxamento, yoga, tudo ao mesmo tempo. Claro, com certeza. Isso depende do profissional e como vai ser projetado, né, dentro da aula. E aí a formação do nosso profissional em ser um profissional formado no sistema. Eu trouxe mais você aqui, Luciano, para motivar as pessoas a movimentar o corpo. Porque você sabe, com a passagem do tempo diz que a gente encolhe, né? É verdade? Você, de uma certa forma, diminui sim. mesmo o tamanho, né? Encolhe. Não encolhe. Agora, com a atividade física, se fizer, é possível reverter isso? Claro, você vai se manter mais ativo, os tecidos mais ativos, né? Então, consequentemente, você pelo menos retardaria esse processo. E a rigidez, né? A gente fica com menos flexibilidade também. Então, esse tipo de atividade que você desenvolve é, digamos assim, possível para qualquer pessoa, mesmo que esteja enferrujada, você vai lá e... Na verdade, eu acredito que seja indicada até para pessoas que ou não gostam ou têm dificuldades com a atividade física. Seja elas quais forem. Se você tem alguma dificuldade física ou se você tem alguma dificuldade psicológica, você não gosta de estar lá ou você não está se sentindo muito à vontade. Então, a gente procura adequar exatamente a atividade física para essas pessoas. Então, de qualquer idade. Você estava me dizendo que tem alunos com mais de 80 anos? Tem. Nós temos alunos com essa idade que desenvolvem um treino que às vezes a gente fica meio... deslumbrado com a capacidade física que essas pessoas têm e se mantém, né, na atividade. A gente tem pessoas com essa idade, acima de 80 anos, que já treinam com a gente há 19, 18, 19 anos. Então né? É um processo, mas se Sim. eu tô com 80 e quero, digamos assim, evitar essa rigidez que já é visível, é possível reverter? Nós trabalhamos também interligado com alguns médicos, né? Pessoal que trabalha com a melhor idade, pessoas que trabalham com endocrinologia, que sempre estão enviando para a gente pessoas que já têm algum tipo de delimitação ou então já tem algum tipo de patologia instalada, né? E aí é onde a gente recebe essas pessoas. Como educador físico, Luciano, o que é que você orientaria para as pessoas com a passagem do tempo, ou mesmo jovens, porque tem jovenzinho aí de 20 anos que vai subir uma escada aqui no Dragão, chega botando os bofs para fora, como a gente costuma dizer, né? Então, tem que começar bem antes mesmo isso. Eu acredito que o processo de educação, a gente chama até, no caso de crianças, educação e
Quando você já está um pouco mais à frente, a gente chama de reeducação física, né? Isso está muito relacionado com a forma que você encara realmente a tua vida, né? Eu acredito que a atividade física ela tem que ser parte integrante da tua vida. Não necessariamente você se transformar em um praticante de atividade física assíduo. Eu acho que é mais você envolver a sua vida através de atividade física. Isso vai fazer com que você consiga tanto ser longevo, quanto evitar, mesmo que você seja mais novo, né, um tipo de situação física, como você falou, um adolescente que tem dificuldade de subir escadas. Porque existe hoje, né? Ninguém pode botar Sempre. limitação só, tem 50 anos, não tem capacidade disso. A gente Não. vê muitos garotões e Com garotinhas certeza. aí Com dificuldade física. com dificuldade física. E principalmente, né, uma coisa que a gente vem trabalhando bastante agora é o desconforto das síndromes dolorosas. O que é né? a síndrome dolorosa? Pessoas que Desconforto. desenvolvem dor e já, como elas dizem, né, eu estou acostumada com essa dor. E isso a gente encontrava na faixa etária acima de 45. Hoje a gente já vê pessoas 18, 19, 20, 21 anos, né, já lidando com a síndromes dolorosas, Sim, que ou geralmente lombalgia, essas dores, já dor é no perguntar joelho, onde? dor no ombro, e já, não, tudo bem, isso É aqui normal. é minha dor, já lido com isso, já estou Jesus. medicada há 2, 3, 4 anos. A gente trabalha sempre em conjunto com os fisioterapeutas, os médicos, eu acupunturista, educador físico. A gente está sempre interligado para tentar produzir a melhor situação possível, né? Ou ter o melhor produto. Em síntese, Luciano, mexer o corpo é a saída. Sempre. Já que é a única coisa que a gente pode fazer aqui, né? Corpo. Tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Independente de idade, tem que procurar. Claro. E um alerta que a gente tem que fazer, um profissional, porque tem gente que diz, eu faço sozinha, a internet tem os vídeos, eu vou seguir isso, não é recomendado. É né? uma tendência, né? Infelizmente a gente tem uma tendência da impessoalidade hoje, então cada um fazendo por si. Né? Eu acredito que sempre com alguém é mais legal. Sistema SMI. Movimento Integral, que é uma forma de você mexer o seu corpo para ter uma longevidade Correto. saudável, né? Isso. Então vamos brindar essa longevidade saudável mais uma vez. Muito obrigada Obrigado você, Ian. por estar aqui com a gente dando essas boas. Foi um grande prazer. Igualmente. E o Viver Mais volta daqui a pouquinho. Para mim não existe maior beleza do que a confiança. Confiar em si. É a verdadeira fisionomia. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. E o Viver Mais já está de volta. Bom, no comecinho do programa eu falei que a gente ia conversar com o jornalista e escritor Fabrício Carpinejar. Ele que esteve recentemente aqui em Fortaleza participando do seminário de 30 anos de fundação da Universidade Sem Fronteiras. O escritor e jornalista Fabrício Carpinejar é autor do livro Cuide dos Seus Pais Antes que Seja Tarde. E foi exatamente sobre esse assunto que eu bati um papo com ele. Bom, mas antes de acompanhar essa entrevista que eu fiz com o Carpinejar, o Café Santa Clara inaugurou também, mês passado, mais um espaço, agora no Cine Teatro São Luís. Nós estivemos lá, vamos acompanhar como foi. Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e o Cine Teatro São Luís, a cidade ganha, né? Eu digo que mais do que um café, um equipamento cultural, né? Para que a gente possa exercitar esse direito à cidade, a requalificação aqui do centro de Fortaleza. E é um lugar lindo, um lugar muito bonito, e é um espaço novo que a gente ganha na cidade, associando a Santa Clara com o São Luís. Tem uma atenção muito grande ao passado, à história da cidade, né? A identidade
que foi quase perdida, né? E agora um grande momento de ser restaurado e tudo, tanto com o esforço da parte do governo, que é um momento feliz da cultura, e um momento sempre feliz para os meninos do Santa Clara, né? Que eles estão em todas nesse sentido. Eles são os mecenas modernos. Aqui agora nós estamos inaugurando aqui o café aqui no São Luís, no coração de Fortaleza, e a coisa mais importante que eu acho é trazer para essa praça o resgate do nosso abrigo central, que era o café, onde os homens se reuniam para conversar, os aposentados, as pessoas que frequentam essa praça. Então esse café, ele vem para trazer isso de volta a esse costume. A nossa luta é criar relacionamento com o consumidor, criar laços legítimos e duradouros com os consumidores. E essa praça aqui, esse local, é um celeiro de consumidor, celeiro de pessoas, celeiro de gente. E onde tem gente, tem coisa boa, tem felicidade. Você não olha só dinheiro, tem que olhar o todo das coisas. Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear. Santa Clara clareou, e aqui quando chegar vai clarear. Agora sim, você vai acompanhar a minha conversa, uma entrevista rápida, mas muito profunda, que eu tive com o Fabrício Carpinejar. Vamos acompanhar. Carpinejar, como é que você encara a passagem do tempo? O que é a passagem do tempo? Eu vejo que estamos num momento angustiado, em que queremos ganhar tempo e só perdemos as pessoas. A gente deveria perder mais tempo para ganhar as pessoas de volta. Ou seja, não existe maior manifestação de amor do que entregar seu tempo a alguém. Oferecer o seu tempo a alguém. Interromper o seu tempo por alguém. O tempo se tornou o mais valioso presente. É sair do egoísmo das suas tarefas, do egoísmo da sua selfie, do egoísmo da sua ambição e escutar o outro. Você acha que com a velhice isso se torna mais relevante, tem um peso maior? A velhice, ela traz uma maior lucidez. Não é a sinceridade apenas, é uma lucidez. Você percebe o que é essencial em sua vida e o quanto que você não deve, de modo nenhum, adiar os seus projetos, adiar as suas amizades, adiar as suas alegrias. Porque não tem como recuperar alegrias de épocas passadas, porque são alegrias fora de um contexto. As alegrias exigem pontualidade e a velhice traz essa pontualidade. Aí muitas vezes dizem que os velhos não têm censura, não têm filtro, não é isso. Eles descobriram o que é essencial e descartam qualquer jogo de cena, qualquer fingimento, qualquer máscara, qualquer protelação. Eles não sabem, eles não têm como saber qual é o fim do seu destino. Então todo dia é um novo início. No seu livro Cuide dos Seus Pais Antes que Seja Tarde, qual é a mensagem principal assim que tem peso, que a pessoa ao ler repensa? O que você destacaria? A educação nunca depende do outro, da reação do outro. A educação não é reativa, a gentileza não é reativa. A gentileza é algo que você tem para oferecer sem recompensa. Amar os pais não naquele extrato ou naquela mentalidade de olho por olho, dente por dente. Dar o que você tem, não dar o que você recebeu. Hoje se fala muito do envelhecimento,
E uma pesquisa recente revelou que o maior medo ao ficar velho é a questão da estética, da beleza e financeira. É possível driblar isso e ser um velhinho feliz, saudável, Fabrício? Para mim não existe maior beleza do que a confiança. Confiar em si. É a verdadeira fisionomia. E sim, se envelhecemos confiando em si, nossa alegria será imbatível. O que é viver mais para Fabrício Carpinejar? Sofrer menos. Se preocupar menos. Entender que as nossas dores são imaginárias. Que a gente quer controlar a vida. E a vida não tem controle. A vida é essa imensa espontaneidade. Fica então essa lição. Olha, o livro é sensacional, vale a pena ser lido. Cuide dos seus pais antes que seja tarde. É uma leitura que realmente vale a pena. E aqui, falando em leitura, a gente tem o quadro agora, Ler Faz Bem. Veja quem dá a dica de hoje. O livro que eu estou lendo no momento é este aqui, do Gessé Souza, A Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato. Esse livro, no momento que estamos vivendo, ele é essencial para uma leitura, porque ele traça, né, um período desde o processo de escravidão no Brasil, que se perpetua até hoje por meio das elites brasileiras, né? E no momento atual político que a gente vive, é mais do que essencial. Por isso eu sugiro que a leitura faz bem. Obrigada, Miguel, pela participação mais uma vez aqui no Viver Mais. E quero lembrar, se você está lendo algum livro, quer partilhar, quer que as pessoas também tenham essa oportunidade de ler esse livro, manda essa dica aqui para o Viver Mais, anote aí o nosso WhatsApp, grave um vídeo ou mande só a dica do livro. Eu quero a sua participação aqui com a gente. Falando em participação, você já sabe que o Viver Mais tem o nosso canal no YouTube. Você já se inscreveu? Se inscreve lá e também acompanha Ian Gomes, jornalista, no Instagram, no Facebook. Participe com a gente. Será sempre uma alegria ter a sua participação. E o Viver Mais de hoje termina aqui. A gente se encontra nas redes sociais e aqui sempre tomando um café e levando boas informações para você. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.